Nós vamos falar agora a respeito da atenção à violência doméstica, né? Como ela está organizada e também das consequências da violência doméstica, né? Podemos começar? Sim. Olha, a violência doméstica, né, como a gente tratou agora há pouco, às vezes ela fica velada, né, aquele ambiente em que ela acontece. E seria, acho que interessante também, né, a gente retomar que não é apenas a violência que acontece entre pessoas que são consanguíneas, né? Então ela pode ocorrer, por exemplo, de um empregado, né, uma babá contra uma criança, um cuidador em relação a uma pessoa idosa, de um visitante temporário, né, um parente que vem e fica algum tempo na família, né, visitando. Então, enfim, é uma violência que acontece dentro de casa, mas que de alguma forma existe uma relação afetiva entre aquelas pessoas, né? Porque a gente pressupõe que mesmo, né, os empregados domésticos, os cuidadores, são pessoas que têm essa relação afetiva, né, e convivem ali com a família. Quando a gente fala dessa questão, né, voltada para a atenção, a denúncia é muito importante, né? E aí a gente vê, né, por exemplo, a Delegacia da Mulher, né, como um local para denúncia, a Delegacia de Proteção ao Idoso, né, de proteção à criança e ao adolescente, o Conselho Tutelar, né, são locais em que se pode fazer uma denúncia, né, contra esse tipo de violência. E também o Disque Denúncia contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes Nacional, que é o 100, né, o 100. Ele atende, né, qualquer tipo de denúncia, desde que tenha algo a ver com a questão de exploração sexual, né, de crianças e adolescentes em todo o Brasil, e é uma ligação gratuita e que funciona até as 22 horas, das 8 da manhã até as 22 horas, né? Então é mais um veículo aí, né, de denúncia. Assim como o Disque Denúncia, né, que tem em várias cidades e que também, né, pode ser acionado. O mesmo, né, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, né, enfim, né, denunciar é alguma coisa que às vezes é muito importante naquele momento porque pode salvar uma vida. Né? E isso então, muitas vezes a população não sabe aonde recorrer. Exatamente. Né? Então, existem, né, esses meios para a denúncia. Agora, né, não apenas a denúncia é importante, mas a atenção, né, como já foi falado aqui, certamente será ainda bastante falado. Né? Essa atenção no sentido de que, né, uma pessoa que comete uma agressão é alguém que precisa de uma atenção especial, né? Porque o fato, por exemplo, né, de se pegar um agressor doméstico e deixá-lo, né, dependendo aí da gravidade do caso, cumprindo, né, um regime semiaberto, né, ou uma pena alternativa, né, com prestação de serviços à comunidade, mas independente disso, é uma pessoa que precisa de receber uma atenção porque ele vai reincidir. Né? Então, o agressor doméstico, ele, em geral, é uma pessoa que não faz isso apenas uma vez, né? Mas ele pode ter um histórico de violência. E, por isso, ele deve procurar os locais que vão, né, poder fazer algum trabalho com ele. Inclusive, né, eu acho que a Lúcia pode falar bem, essa questão do quanto que a Lei Maria da Penha se volta, né, para essa questão da atenção também em relação ao agressor. Né? Então vamos ouvir a Lúcia sobre essa questão. Nessa questão específica é bem interessante, a Lei Maria da Penha tem diversos dispositivos, né, tanto de proteção à mulher, inclusive no sentido, se esse agressor está preso, quando ele sai, a mulher é comunicada, ela deve ser comunicada da saída desse agressor de onde ele estiver. E um dos dispositivos é uma alternativa que o juiz tem de mandar que esse agressor frequente grupos de sensibilização, né? Da temática do gênero, de equidade, que no fundo é isso mesmo que provoca esse tipo de violência. No caso de Campinas, nós não temos esse atendimento.
Então... Não existem esses grupos que são oferecidos para os agressores? Não, não existem. No Brasil, poucos casos existem. Alguns de muito sucesso, tem aquele Instituto NOS, no Rio de Janeiro, né, que tem um programa bem interessante quanto a isso. Quer dizer, algumas cidades no sul também já foi tentado implementar, mas em Campinas especificamente não existe. E é interessante também o seguinte, uma pesquisa que foi feita lá dentro do SOS, sem que as mulheres fossem provocadas a responder alguma questão específica, várias pediram, né, falaram que o que elas achavam que pudesse melhorar o atendimento seria que os homens pudessem ir ao atendimento, né? Frequentar grupos em que pudesse ser discutida essa temática, porque eles, assim como as mulheres, os homens fazem os seus papéis impostos pela sociedade. Então, enquanto não se entende que esses papéis não são fixos e que ele não é obrigado a seguir um padrão de comportamento que ele vê sendo seguido desde, né, de antepassados, ele tem muita dificuldade para sair desse papel. Inclusive, existem estudos que mostram que o agressor, em geral, sofreu violência. Eu gostaria de comentar um trabalho que nós fizemos, né, lá na Faculdade de Psicologia, foi em 1995, né, em parceria com um juiz de uma vara criminal, em que nós oferecíamos esse grupo educativo para os agressores domésticos. Então, esses agressores, eles era uma alternativa que ele tinha, né? Ou ele seria processado ou ele frequentava o grupo, né? E muitos escolhiam por frequentar o grupo. E eram alunas estagiárias de psicologia que davam um andamento a esse grupo. Então, eles iam durante um mês, eram 4 encontros, das 7 às 10 horas da noite, e lá se discutia todas as questões relacionadas à violência doméstica, né? E depois a gente fez um acompanhamento para ver se dava resultado, né? Só que eles não sabiam que nós chamaríamos as vítimas depois que ele terminasse, né, de frequentar o grupo, um mês depois. E chamávamos posteriormente 6 meses depois. E o que a gente ouvia dessas vítimas é que eles tinham, a grande maioria tinha parado de agredi-las. Então, dá resultado sim, né? E isso é uma iniciativa que é super importante que se tenha, né? E a própria justiça pode, eu acredito, que em parceria com algumas universidades que tenham, né, condições de oferecer esse serviço, de buscar essa parceria, porque é extremamente importante, né? É um papel social, vamos dizer, da universidade e da própria justiça. Eu acho que é bem lembrado isso, porque quando a gente discute uma temática que tem uma dimensão social, a gente precisa conhecer as diversas experiências de atuação, né, relacionadas a elas, que deram certo, para poder replicar, para poder ampliar, né, e para também poder, muitas vezes, cobrar o poder público, né, da realização disso, né? Você, Edna, poderia falar um pouco a respeito dessa questão dos aspectos da atuação? Eu acho que voltando um pouco naquela questão da equipe que trabalha, né, que eu acho que ficou faltando aqui na nossa discussão. Tá. Eu acredito o seguinte, que hoje em dia já é um pouco mais claro que ao receber uma situação em que você tem fortes indícios e às vezes a constatação, a certeza da presença da violência, saber a quem notificar, eu acho que principalmente quando é criança, as pessoas já têm mais claro que é hora de buscar o conselho tutelar, é hora de colocá-los em jogo, em andamento. Mas eu acredito que até a gente fazer isso, muitas vezes muito estrago já foi feito. Porque a morosidade, a demora, o temor, o entendimento de que chamar o conselho tutelar resulta necessariamente na perda do poder familiar, são coisas que estão na sociedade. Uma coisa que eu acho que é importante a gente apontar é que muitas vezes a criança que sofre violência sexual, ela teme contar para a mãe.
ela teme contar para os professores e as pessoas demoram muito para buscar o serviço médico. Elas demoram muito para, por exemplo, tomar os cuidados protetivos que seriam necessários. Muitas vezes, conversando com a criança, ela fala, mas a minha mãe disse para eu não ir lá, eu fui porque eu teimei, eu fui desobediente. Ou seja, a criança também se culpabiliza pela violência que acontece no entorno, na casa, em situações de sociedade que não são protegidas. Então, a gente precisa ter muita clareza que melhor seria que não houvesse violência contra a criança. Mas já que existe, que a gente tenha coragem de romper com o ciclo, denunciar, defender, proteger. Brigar com a criança, às vezes a mãe fala, vai brigar. Não é hora de brigar. É hora de que a gente recupere na criança a convicção de que a sociedade não é só o mal. E, de fato, após uma situação de violência, as pessoas se apresentam, a vítima de violência se apresenta pulverizada, destruída, porque ela acreditava que aquele meio a protegeria. E, principalmente, ela precisa voltar para lá. Então, é muito importante hoje os CRAS, os CREAS. Os CRAS, podia falar por extenso. Tá, então, o Centro de Referência e Assistência Social, ligado à Política Pública de Assistência Social no Brasil, ele veio para ficar e é um cenário particularmente promissor, porque nós precisamos entender que a violência, ela não é fruto só da vulnerabilidade social e da pobreza, mas ela é marcada por relações de sofrimento intenso e de perda de direito. Então, sem dúvida nenhuma, uma política pública que lide com a assistência social, ela precisa enfrentar o fenômeno do poder, porque sem dúvida nenhuma a violência é sempre fruto do mau uso do poder. O poder familiar, o poder da vizinhança, o poder da autoridade, o poder e a ausência da coragem de usar o poder. Então, o contrapoder que nós podemos desenvolver como sociedade é o empoderamento da vítima, é um trabalho particularmente bem feito. Como metrópole, nós precisamos desenvolver espaços de proteção ao direito e à cidadania e coragem em todos nós profissionais de acreditar que é possível um outro cenário. E a respeito disso, Lúcia, a gente estava falando há pouco tempo, você na sua fala tocou e eu gostaria que você retomasse da questão do trabalho multiprofissional voltado para essa questão do empoderamento, da atenção. Dá para se notar, né, depois de toda essa discussão, que a violência não é de uma significação simples, ela não é estanque numa única violação, né? Ou violação de direitos, ou um problema psicológico, ou uma vulnerabilidade social. Na verdade, a violência é um todo. E por isso o entendimento que são as diversas áreas que em comunicação devem atender a pessoa vítima da violência, né? No caso específico do SOS, a equipe interdisciplinar é composta por uma advogada, uma assistente social e uma psicóloga. E discussões constantes no grupo, discussões constantes com a rede, tudo isso aproveitado, né? Eu me lembrei agora que a Fátima falou sobre alguns disque denúncia, né? E tem o disque denúncia também da violência contra a mulher, que é o 180, que é bem interessante de se conhecer, né? Para se utilizar, porque é também um meio forte. Nesse assunto ainda, a equipe, estando ali centralizada, né, vários profissionais centralizados nesse problema único, tem muito mais chance de ajudar a se resolver esse problema, de empoderar a mulher e conseguir manter ela num bom nível psicológico, buscando seus direitos sociais, para que ela se liberte do ciclo da violência. Então, é muito melhor o conjunto dos profissionais com as visões mais amplas do que um tratamento ali estanque e simples, né? Para tentar tratar o problema como um todo.